Vamos para a reta Olha, final, vamos Guga, para a reta final, porque tem uma ó, ó, notícia de última hora, é vamos, isso? Fala aí, Guga, vamos lá. peraí, tem uma notícia de última hora que chegou agora e que eu queria, porque ela é uma notícia importante. A Câmara, preste atenção, Opa, notícia opa, de entrou, última hora, entrou. a Câmara dos Deputados acaba de aprovar, em regime de urgência, a discussão, a votação do projeto de anistia que beneficiará os golpistas de 8 de janeiro de 2023 e que poderá beneficiar também Bolsonaro. Não, Mas, não é possível. mas eu Não é acrescento a vocês possível. que essa Não, né, pois é, isso eu só queria dizer que não é o dá. seguinte: antigamente o 1º de abril era comemorado como o dia da mentira. Essa notícia ela se adequaria perfeitamente ao que no passado se fazia com muita frequência, que eram jornais, emissoras de televisão, apresentarem pegadinhas, dia 1º de abril, dia da mentira. Então eles apresentavam as notícias, só que muito mais absurdas, e o Guga vai dar exemplos dela, do que essa. Portanto, essa que eu acabei de dar agora é apenas o que a gente chama hoje de pegadinha e que a gente chamava no passado de trote. Fala, Guga. É, a fake news não é uma fake news, na verdade é uma pegadinha, uma zoeira. Antigamente fizeram até uma da invasão alienígena, né, que provocou um caos nos Estados Unidos, uma rádio dando a notícia dos Estados Unidos sendo invadidos no dia da mentira. Treta, mas vamos contar outras histórias, né? Porque segundo os historiadores, a origem do dia da mentira, ela remonta ao século XVI, quando a França adotou o calendário gregoriano, deslocando o ano novo para 1º de janeiro. Os que continuaram a comemorar no final de março, o ano novo era em março, era no final de março, passaram a ser alvo de brincadeiras e de trotes, chamados de bobos, dando início ao que hoje conhecemos como Dia da Mentira. Ao longo da história, algumas pegadinhas da imprensa elas se tornaram icônicas, épicas. Então vamos lá, vamos relembrar de algumas. Árvore de espaguete, da BBC, a BBC, tá? Lá de Londres. No trote de 1º de abril, considerado por muitos o mais perfeito da história da imprensa, a BBC exibiu um vídeo convincente, tá aí passando agora, de agricultores suíços colhendo espaguete. Dá uma olhada aí, galera. Espaguete de árvores, né? Idiota, mas tá o vídeo aí, passou na BBC, a galera começou a cair. Ao som de uma música italiana, né? A música não vai subir aí pra gente não, porque tem direitos autorais. O filme mostrava que graças a um inverno muito ameno e a eliminação do temido gorgulho, que é um tipo de praga que afeta grãos do espaguete, os agricultores suíços, em uma região próxima à Itália, estavam desfrutando de uma safra abundante de massa. Eles criaram essa cascata. Estava livre de pragas e que estava tendo muita abundância dos grãos que se transformam depois em linhas de espaguete. Não dá para acreditar nisso, mas acreditaram. A reportagem, como a gente mostrou, né, tinha um componente suíço puxando fios de espaguete, secando os fios ao sol, e no final uma cerimônia típica em que a massa colhida de manhã é servida com pompa em um restaurante. Então, até isso eles mostravam um restaurante servindo a massa que teria sido colhida de uma árvore. A pegadinha foi tão elaborada que gerou ligação de espectadores pedindo dicas de como cultivar suas próprias árvores de espaguete. Outro caso notório foi o NPG, que trouxe, né, o Nixon de volta depois do Watergate, que foi aquele caso que descobriram que o Nixon queria espionar os seus adversários políticos do Partido Democrata. Ele acabou caindo. Esse caso é muito famoso. Então, no 1º de abril de 1992, o programa Talk of the Nation, da National Public Radio, emissora pública dos Estados Unidos, revelou que Nixon
em um movimento surpresa, estava concorrendo à presidência novamente. Ele estava impedido, mas dizia a rádio pública que ele poderia concorrer. Nixon tinha renunciado em 74, depois do escândalo de Watergate, que abalou a política americana. Seu novo slogan de campanha era: não fiz nada de errado e não farei de novo. É muito bom esse slogan. Não fiz nada de errado agora, e não farei de novo. Agora, Guga, essa brincadeira das pegadinhas, que você disse muito bem que era uma coisa tradicional, a gente precisa distinguir o que é pegadinha do que era, vamos dizer, erro. A melhor forma de você distinguir entre uma coisa e outra é o seguinte: quando a imprensa erra, ela é obrigada a reconhecer que errou. Nem toda a imprensa faz isso. Mas eu queria falar de uma pegadinha que pegou aqui no Brasil. Ela aconteceu com a revista Veja. Foi na edição da Veja de abril de 1983. A Veja recebeu de uma importante revista científica da Inglaterra uma pegadinha de 1º de abril, mas não se deu conta que era 1º de abril. Então a pegadinha falava da descoberta, veja que coisa incrível, por 2 biólogos da Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Eles teriam fundido, os 2 biólogos, cédulas de um boi com as cédulas de um tomateiro, produzindo o boi mate. E claro, o boi mate. Só que a Veja levou a sério isso, pensando que era uma matéria mesmo, que era uma coisa que tinha acontecido, e publicou como se verdade fosse. Aí o que é que fez o jornal O Estado de São Paulo, que na época ela não simpatizava muito com a Veja? O jornal O Estado de São Paulo deitou e rolou sobre essa matéria da Veja. Claro. Aí o que é que fez a Veja? Em seguida? Pouco tempo depois, o jornal Estado de São Paulo publica a história de que o ministro Ibrahim Abiaquil, da Justiça, ainda no governo João Figueiredo, que foi o último da ditadura, que tinha havido um atentado contra o ministro. Tinham atirado lá e estilhaçado o vidro da janela do gabinete do ministro. Depois que o Estadão publicou isso, a Veja apurou que não. Era o que a Veja maldosamente chamou de porca assassina. Tinha sido um dispositivo de um equipamento de irrigação que havia embaixo do ministério, que a porca, aquela coisinha redonda, saltou e bateu lá no vidro do ministro e quebrou o vidro. Então, a Veja chamou para descontar o que o Estadão tinha feito com ela no caso do boi mate, chamou da porca assassina. Agora vejam, o dia da mentira, infelizmente hoje, são todos os dias com as fake news que são distribuídas e disseminadas em massa. Você cheque sempre. Quando se trata de um erro da imprensa, a imprensa tem que admitir e pedir perdão por aquele erro, retificar o que publicou. Se não é um erro, é uma fake news. E com esse alerta do Noblar, a gente termina mais um programa, mais um Noblar Blá Blá aqui no Twitter, aqui no YouTube. Você deve estar assistindo